deslocamento populacional e as resistências ao capital e ao mar. E convido para compor a mesa o Diego Santiago Ortiz Lopes, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente cursa graduação em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Campinas, também cursa especialização no curso Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo, da UFRJ, em parceria com o Movimento dos Atingidos por Barragens. Trabalha como técnico político-pedagógico junto à Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, coordenando formações de educadores infantis e organizando atividades com crianças atingidas por barragens. Pesquisa temas relacionados à sociologia e antropologia das crianças e infâncias, impactos socioambientais da implementação e operação de barragens, disputa por terra e território e conflitos sobre água e energia. Convido também para compor a mesa Evandro Matheus Moreto, tem formação em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Unesp, Botucatu, mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP e doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar. Atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo, com vínculo junto à Escola de Artes, Ciências e Humanidades e ao Instituto de Energia e Ambiente. É coordenador do curso de pós-graduação em Ciência Ambiental, PROCAM. Suas principais pesquisas ocorrem nos campos de planejamento e gestão ambiental e avaliação do impacto ambiental. Trabalhou no Ministério de Meio Ambiente como especialista em políticas públicas ambientais de 2004 a 2007, atuando nas temáticas de planejamento e gestão ambiental, avaliação de impactos ambientais, licenciamento ambiental e indicadores ambientais. Convido também à mesa Kena Azevedo Chaves. Possui bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Campinas, é especialista em Gestão Pública e Sociedade pelo programa UFT Senax, GAP Unicamp. Atualmente é mestranda em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro, e pesquisadora da GVC, Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Então, agradecendo também o convite, né, pela presença dos palestrantes. Então, eu passo a palavra para o Diego Santiago para compor a mesa. Por favor. Boa noite a todos e todas. Primeiro queria falar que nós escolhemos falar aqui embaixo, melhor, para a gente conseguir conversar melhor, né? Ser mais um bate-papo do que uma grande apresentação, né? E, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, ao pessoal do Programa de Educação Tutorial, aqui de Geografia da Unesp, porque a gente acha que é muito importante estar presente nesses espaços. Acho que, inclusive, a tarefa do geógrafo é pensá-la enquanto a possibilidade de trabalhar em prol da ação política, né? Então, a gente agradece estar aqui, trazer essa mensagem, e também aprender com vocês, porque a gente também precisa aprender muito da geografia, né? Também, só para, antes de começar, me apresentar um pouco também, tenho uma apresentação mais da formação, mas meu nome é Diego, sou do MAB, né? Atualmente trabalhando mais na região de Campinas, coordenando um pouco aqui na região, que está muito no começo, e aí já vou explicar por que a gente está aqui também, né? Um pouco porque vai ter barragem aqui na região também, né? A gente acha que só tem na Amazônia, então a gente já vai trabalhar, e outra coisa, trabalhando com a educação infantil, com o movimento, né? Coordenando as atividades com as crianças, né? Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, eu acho que a ideia é a gente trabalhar mais nas perguntas do que na apresentação. A apresentação pode ficar um pouco chata, então, se vocês quiserem, perguntem qualquer coisa que tenha a ver, né, do que é o MAB. Inclusive, eu vou mudar um pouco, eu até pensei um pouco os slides, mas porque tem imagens para trazer para vocês. Mas eu acho que eu vou passar muito por cima do que está lá e falar mais do que é o MAB, né, em quem são os atingidos, né? Afinal de contas, muitas pessoas falam, mas o MAB, a gente já ouviu falar, mas a gente não conhece. Então, modifiquei um pouco a ideia do que a gente vai trabalhar. E, por favor, me avise quando der 15 minutos, 20. Também. Tudo bem? Beleza? Se tiver uma fala muito chata, vocês podem falar também, que estou meio... Beleza? Bom. E a primeira questão, então... Vamos contar isso aqui. A primeira questão é o que é ser um atingido por barragem, né? Eu acho que... O que é ser um atingido? Né? Trabalhar um pouco nessa ideia do como que surge o MAB, o Movimento Atingidos por Barragem. O MAB, ele é um movimento que ele surge em 91, né?
já tem um histórico de lutas do movimento, de lutas dos atingidos. Barragem existe desde o final do século XIX e se fortaleceu muito na época da ditadura, né, sobretudo Itaipu e São Francisco. Mas na década de 80 começa a ter uma tentativa de se articular vários movimentos que eram muito locais, né? Então você tinha os CRABs, tinha o Moab, no Vale do Ribeira, tinha vários movimentos no Brasil inteiro, mas muito no caso particular. E em 91 eles criam um evento, que é em Goiânia, de formação do movimento dos atingidos por barragem para um movimento que ele é nacional, que ele não é simplesmente local, né? Mas na época era muito forte essa ideia, do lado mais institucional, a ideia de que o atingido ele não existia, né, a ideia de atingido. Nem na Constituição até hoje nós temos um conceito de atingido. Então, o atingido ele não existe como sujeito de direitos, né? Então, ele não tem, quando ele é atingido por uma barragem, ele não tem o que reivindicar, né? A única coisa que ele tem como reivindicar indiretamente é a propriedade, se ele for proprietário, né? Se ele não for proprietário, ele simplesmente não tem direito a nada, né? E então eles se formam muito nessa época, né? Então, carregando um pouco dessa dificuldade. Mas, ao longo do tempo, o conceito ele vai se alargando conforme a própria luta ela vai colocando essa necessidade de ampliar o conceito, né? É a própria luta dos atingidos que faz com que esse conceito de atingido ele vai se ampliando, né? Então, se em primeiro lugar a gente tem um conceito de atingido que ele é o atingido proprietário, né? Então não é nenhuma pessoa que é atingida, é a propriedade diretamente à pessoa. Tem um segundo momento que é todos aqueles atingidos que são inundados, que eu diria, né? Que são aquelas pessoas que, de alguma forma, elas perdem tudo aquela possibilidade de viver naquele espaço que vai ser alagado pela barragem, né? Então, por exemplo, pessoas que não necessariamente são proprietárias, mas que dependiam daquele espaço. Por exemplo, a Aliciane, que era uma das pessoas que era para vir, ela é atingida pela barragem de Itá e ela era meieira, a família dela, na verdade, né? E eles não tinham direito eles não eram proprietários da terra, mas com muita luta eles conseguiram que o reassentamento deles, né, a barragem de Itá é lá em Rio Grande do Sul, no Rio Uruguai. Naquela luta, eles conseguiram terra para a própria família, né, um reassentamento com terra para eles. Então, esse conceito de atingido ele vai sendo ampliado, incorporando outros elementos do que é ser um atingido, que envolve a subsistência, que envolve as relações que tinham ali também, né? Mas ainda será muito localizado naquele espaço, né? E um conceito mais alargado ainda, que eu chamei de social, mas ele não tem muita uma definição, essa ideia de que o atingido é muito mais, vai para além do físico, né? Ele envolve também elementos que são subjetivos, que são de relações, que se perdem ali e que precisam dar conta disso, né? Então, o movimento passa a discutir também a questão de que isso também é importante, né? Envolver essas questões. Inclusive, também, não só aquele espaço é atingido, toda a bacia ela acaba sendo atingida. Então, de alguma maneira, a pessoa que vive da pesca, por exemplo, do rio, ela depende daquele lugar, então ela precisa também, não só do lugar que vai ser inundado, mas toda a bacia ela é afetada. E todas as relações, né, então você morava, elas são afetadas. A companheira vai trazer a questão de Belo Monte, né, muitas pessoas não saíram da cidade, mas elas foram afetadas porque a sociabilidade toda da cidade acabou sendo mudada, né, inclusive uma das cidades mais violentas do Brasil se tornou. Né, tem uma companheira que trabalha comigo com as crianças que ela conta, olha, não tenho mais como sair à noite na cidade. Muito bem, vou passar aqui. E, por último, essa dificuldade do Estado também. As categorias do Estado, muitas vezes, elas não vão ao encontro do que a forma como os atingidos eles veem a sua perda, né? Então, o Estado, muitas vezes, não tem estatística sobre os atingidos, é difícil de a gente achar. Ao não ter marco jurídico de definição, não tem um marco jurídico de definição. Dificilmente dá para definir o que vai atingir. São algumas informações bem gerais, assim, né? Estima-se que na história 2 milhões de pessoas foram atingidas no Brasil, né, por barragens. A outra questão é de que 7 de cada 10 pessoas não recebem indenização alguma, justamente pelo fato de não ter nenhuma garantia jurídica, nem jurídica, mais muitas outras.
existe um grave quadro de violação dos direitos humanos, né? Então, 16 direitos humanos são violados sistematicamente, né? E começa pela falta de informação. Você não fica nem sabendo quando a barragem vai chegar, né? Você não tem o direito de decidir, você é expulso, você não tem a volta daquela escola, né? Dos serviços públicos, de reparação, de toda aquela cultura daquela região. Então, com as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, elas perdem tudo aquilo. E elas vão morar, não se sabe aonde, né? Porque elas vão morar na grande cidade. E os grupos mais vulneráveis, justamente, são as mulheres e as crianças, né? Que sofrem efeitos específicos, mas muito mais graves, né? Se a gente for pegar no caso de construção de barragem, o grande quadro de violência contra a mulher, contra a criança, na exploração sexual que isso traz, né? Então, são casos mais graves, assim. E, no caso, então, um dos pontos que está aqui embaixo, não dá para ver, das nossas bandeiras, é a política nacional dos atingidos por barragens, que ela vem trazer a necessidade, primeiro, de definir o que é um atingido por barragem, né? Isso foi se construindo historicamente. Em segundo lugar, trazer as políticas públicas que, né, garantam, para aqueles que foram atingidos, a reparação, para aqueles que ainda não construíram a barragem, ter o direito de dizer não à barragem, né? Estou sendo meio... Estou sentindo que minha tom de voz não está aparecendo. Ixi, como que continua aqui? Ah, sim. Só que no histórico da luta do movimento dos atingidos por barragens, uma coisa que não falei, o MAB é um movimento nacional que hoje está em 20 estados, né? Então, ao longo de... Né, inclusive, agora até está fazendo um trabalho em Roraima, né? Começar no Amapá, né? É um movimento que está em 20 estados do Brasil, né? Para ver como a gente tem barragem no Brasil inteiro. E no histórico de luta do movimento, passa-se a entender que a luta ela não pode ficar só no plano do local. Ou seja, obviamente que a existência do atingido por barragem ela é derivada do conflito da barragem, né? Mas a luta contra a barragem, ela não é só contra a barragem, é contra todo o modelo que faz aquela barragem existir, né? Então não adianta a gente só lutar contra a barragem, né? A gente pode até segurar um pouco, né? Mas todo o grande negócio que envolve a barragem, ela continua, né? Então, a gente passa a entender que o importante é a gente tentar moldar a lógica, né, que faz as barragens existirem, né? Não adianta só a gente, né? E a própria reivindicação, ela tem que ser uma reivindicação articulada com o brasileiro, né? Então, se tem produção de energia, bom, mas para quê? Para quem? Se é necessário ter mais barragem, você só consegue fazer essa discussão se é uma discussão com o povo brasileiro, né? Então, existe um segundo momento do movimento se nacionalizar não só a base do movimento, mas a própria discussão. Então, passa a entender que é necessidade de repensar o modelo energético e construir um projeto energético que é popular, né? Então, nesse sentido, só para trazer um pouco o que é essa ideia, como a gente entende o modelo energético hoje, né? Na década de 90, sobretudo 90, mas também 2000, a cadeia da produção de energia ela envolve geração, transmissão, distribuição e comercialização. Um modelinho meio, né? E na década de 90 tem todo o processo neoliberal que vem fragmentar toda essa cadeia e vem privatizar em pequenos negócios para o capital. Então, na década de 90 um momento de privatização, né, da barragem. Isso coloca um desafio muito grande para o movimento, porque quando era estatal, a correlação de força era um pouco melhor, não era que era melhor, mas era menos pior do que antes, do que agora, né? E então, agora, né, nesse momento, com essa fragmentação, fica mais difícil fazer a luta. Tem muitas empresas, que né, tem todo um esquema de que tem acionista de tal, então é muito difícil você identificar qual que é o inimigo, e num plano de terceirização, num plano que é muito mais difícil você reivindicar seus direitos com esse tipo de estrutura, né? E também no quadro das agências reguladoras. Então, se cria uma agência reguladora do setor, que é a ANEEL, que passa a gerir um pouco os contratos que são em benefício das grandes empresas, né? É só para falar que nesse período também, né, embora eles digam, não, vai aumentar a eficiência e tal, saltou o aumento do preço, né? Não se investiu tanto, como é o grande discurso,
e ao mesmo tempo o preço da energia ela aumentou, o que evidencia que o objetivo da produção de energia é um objetivo privado, não um objetivo público, né? Então, foi uma grande transferência de riqueza. Então, também essa discussão de que não é só a barragem, então, tem a questão dos atingidos, tem a questão de para que seria essa energia. Discutir para quê, para quem, né? Então, também discutir que a riqueza ela seja para o povo, né? Daquelas barragens que elas existem, que ela seja voltada para a reparação, que ela seja voltada para a população da cidade, do campo, né? Então, só para mostrar um pouco, esse é um exemplo de como que a energia é calculada aqui no Brasil, né? Então, no caso do Brasil, ela... Avisa o tempo, acho que já está... Nossa, eu mandei muito tempo já. Só para falar que a energia ela é calculada com base no preço internacional. Então, a gente paga um lucro extraordinário, porque o custo da nossa energia é muito mais barato, que é o caso da hidroeletricidade, que é a nossa base fundamental de produção de energia, né? Então, além de a gente ter os impactos da energia, a gente paga um custo muito caro, um preço muito caro da energia. No caso, a população brasileira, né? Desculpa. Eita. Como volta para trás? Esse é outro exemplo de como aumentaram os preços, então, mas eu vou pular, correndo o tempo. E aí trazer um pouco alguns exemplos da atualidade. Acho que nós tivemos na última década um momento de neodesenvolvimentismo, né? Então, todo o progresso e tal, mas em momento algum se discutiu com a população, né? Esse progresso, né? Mas para quem justamente e o direito das pessoas decidir para que vai ser e se pode fazer daquele jeito ou não, né? Então, os grandes casos, eu acho que das barragens, foi o caso de Santo Antônio e Giral, que inclusive foi um caso emblemático, porque uma das companheiras foi assassinada naquela região, que é a Anicinha, né? Ela foi assassinada, ela era pescadora, ela é atingida, né? Ela foi removida de onde ela morava e ela acabou sendo assassinada no conflito da região. Ali, e ela era uma pessoa muito poupuda, né? Que contava e tal, então ela gerava muita tensão ali, né? E ela foi assassinada. E o caso da Belo Monte, que é um caso também, que acho que é dos mais da época, que a companheira vai trazer melhor, né? Acho que por ter mudado enormemente tanto a cidade de Altamira, como toda a bacia do Rio, né? Outros projetos que hoje, aí eu destacando a importância da Amazônia, por mais que, falei que tem vários projetos aqui, mas a Amazônia tem sido uma grande fronteira de projetos. Então, você tem no Rio Tapajós, que cancelaram o São Luís Tapajós, mas tem vários outros projetos rolando, né? Com várias comunidades indígenas, por exemplo, sendo atingidas. No caso do Mato Grosso, tem vários rios ali que estão para ser barrados. No Amapá, também tem projetos ali, que tem associação com a migração, acho que também vai ser tratado com o pessoal, mais adiante eu vou falar. E em Rondônia tem as barragens que nós já estamos. Estou sendo bem rápido aqui. E só para falar do processo de privatização do setor na atualidade, né? Só para falar, com o governo golpista, está toque de caixa isso aí de privatizar tudo, assim, tudo, né? Então, todo o sistema Eletrobras, ele está sendo privatizado, o que, justamente, de novo, mais uma vez, a nossa correlação de força, ela fica pior, né? Nossa, de novo. Estou com dificuldade aqui. Não. Então, eu tô meio tenso aqui, mas, enfim. Então, 36 usinas estão para ser leiloadas, né? E um detalhe, né? Também, essa coisa do capital chinês. Tem uma grande inserção do capital chinês na economia brasileira, no setor da energia. Essa coisa, inclusive, ontem saiu uma notícia, né? De que eles estão investindo muito em energia renovável, e grande parte do investimento está tudo na energia, né? A própria Belo Monte também, a Belo Monte eles estão querendo, né, comprar a barragem, e eles têm uma diplomacia, só para citar, a diplomacia dos chineses, ela não é muito parecida com os Estados Unidos por enquanto, né? Mas ela vai muito no sentido de eles tratar em termos de não entrar pelo conflito, né? Então, a barragem já está lá construída, tal, eles vão e compram. Eles tentam a todo momento não cair nessa coisa da ilegalidade, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa de, se tem problema lá de terra, que ele vai lá
vai entrar em treta, ele vai lá e não tem problema de colocar os advogados dele, e também quando precisa, né? A gente está vendo lá no Oriente Médio, em vários países, no próprio Brasil, né? Coisa do petróleo tem questões ali, e lá invadir o país e defender os interesses dele. Eu acho que os chineses eles têm uma diplomacia um pouco mais de ir pela legalidade e não entrar pelo conflito. Então eles vão lá e eles vão pegando, né, os negócios que... Não, pode passar isso aí, que essa coisa dos preços aí, melhor a gente priorizar, né, os atingidos. Também da água, também um processo de privatização muito grande, e aí eu vou me ater bastante depois em São Paulo, que é tanto das águas subterrâneas, então tem a coisa do aquífero aqui, que é importante, que não está sendo discutido publicamente, né, de como as empresas estão se apropriando daquilo, das águas superficiais, né, e aqui vou tratar bastante da região de Campinas, né, e várias bacias que estão sendo controladas, sobretudo do Prata e da região amazônica, né, e a coisa da privatização do saneamento, que é uma coisa que também dentro do plano golpista, né, chega, por exemplo, um grande exemplo, acho que é do Rio de Janeiro, nós vamos salvar suas finanças se você privatizar as cidades, nós vamos salvar, né, suas finanças se você privatizar isso, né, que é uma desonestidade muito grande, né, e sem discutir nada com a população, né. Pode passar aqui, acho que depois eu... E, por fim, só para essa primeira parte, nosso projeto de mineração, né, que aí também vai ser tratado. Acho que todos os projetos, eles têm muita associação com o projeto de barragem, né, porque ela gera energia justamente para, né, para suprir a demanda da mineração. Então, um grande exemplo, a Belo Monte, né, como vai ser falado, tem muita ligação com a Belo San, não existe material muito explícito disso, mas justamente cair no mesmo lugar, né. A própria Samarco, que é do caso da barragem Mariana, ela é o caso em que também demandava muita energia, um preço de custo, né? Só para explicar, também tem dois tipos de consumidor, o consumidores cativos, eu não lembro exatamente o nome, mas uma parte desse grupo, são 300 empresas que pagam um preço de custo da energia, preço subsidiado, e todos nós pagamos um preço caríssimo da energia, né? De alguma forma a gente subsidia essa energia dessas empresas, né? A Samarco, né, e todas as empresas mineradoras são, né, beneficiadas por isso, e no caso da Samarco, ela até comprava mais, ela vendia energia, ela tinha um excedente de energia que ela vendia porque ela ganhava com a energia que ela vendia. Então, como ela tinha um custo baixo, daí ela pegava e ela vendia energia mais do que ela necessitava. Isso sem contar também toda a água que ela usa para, né, poder ter os rejeitos e tal, né? E, então, e o crime da Samarco é algo bem importante de ressaltar, pelo fato de ela ter atingido uma bacia inteira, que foi, se a gente contar a população dos municípios em torno, e não necessariamente os atingidos, daria 1 milhão de pessoas, em torno de 1 milhão de pessoas, né? E aí tem todo tipo de, assim, pessoas que vieram na nossa formação de educadores com ferida no corpo, assim, que não dá para você dizer que mas você, né, a própria professora diz, eu posso usar água se eu limpo a caixa d'água 3 vezes por dia, né? Então, assim, são pessoas que estão adoecendo, e pelo estudo lá, um estudo de médicos que fez, em 3 anos depois começam a aparecer doenças mais graves, né? Então ainda não dá para sentir isso. Mas você está vendo que as pessoas estão ficando doentes, né? E aquilo lá, né, a solução que tem sido dada, só para estamos estendendo mais importante esse ponto, é a solução a maior privada possível, que a Samarco cria uma fundação que chama Renova, né, que ela paga para si mesma a recuperação da bacia, né, e as multas, elas foram canceladas, multas que já eram poucas, né, todas as multas foram canceladas, né, foram adiando a multa, o pagamento da multa foi adiando e depois ela cancelou, né. E a própria recuperação da bacia está sendo feita por ela mesma, então ela está pagando a si mesma a recuperação, né. Inclusive está atrasada no reassentamento do pessoal lá de Mariana, que eles até voltaram, vai ser em outro lugar, vai ser todo um problema de reassentar essas pessoas, né, porque elas querem que seja do mesmo jeito que era antes, né, porque elas têm direito a ser do mesmo jeito que era antes, né? E aí tem um jogo, só para também ponderar, acho que isso é importante para contar mais a história do Mário, o como as empresas atuam contra a gente, né, eu começo a falar, não, porque aqueles caras são zoados, porque aqueles caras, nossa, cara do Mário, né, só um parênteses, posso fazer um parênteses, né? Outro dia a gente foi aqui em um paro, né, uma audiência pública, ele vai ter uma barragem, né? E a gente foi ameaçado, né, quer dar um couro na gente, assim, numa audiência pública. Então, assim, se numa audiência pública é possível falar isso, né,
Tudo bem que a conjuntura também está, né? Mas assim, ele está nesse nível, né? E a ação da empresa é sempre de tentar, e ela tem muito dinheiro para poder jogar gente, para poder passar nas casas, dar a cesta básica, né? E aí tentar fazer um trabalho de uma cabeça de que a gente é ruim, uma cadeira da gente, né? Só para falar também, só para citar aqui na MP, teve uma mudança, agora tem uma mudança que o governo tem 3 medidas provisórias, a 790, se eu peguei uma delas, ela tem uma concessão, você pode extrair substância mineral mesmo sem antes da outorga da concessão da lavra. Então você pode começar a fazer, mesmo sem outorga, você já pode começar a extrair minério, e a gente entende, pela interpretação, a gente entende que isso vai piorar muito também vai aumentar muito o conflito com isso e a contaminação, né? E 20 mil áreas serão entregues para grandes empresas. Uma que não se der a renda também, que é uma área de mineração de cobre no Amapá, né? E vocês podem ver de novo, a hidrelétrica junto com a coisa da mineração, que é o tema daqui, né? E acho que é importante citar isso, né? Sempre essa conjunção. Só para voltar, pode. E essa leitura nossa do modelo energético é de entender que o modelo energético é uma conjunção de capitais em torno do negócio, que é o negócio da energia. Que envolve tudo, que envolve a mineração, que envolve a energia como um todo, né? Quem gera, quem transmite, quem distribui, quem comercializa, que são as empresas que vendem também os aparelhos eletrônicos, né? Todo mundo se beneficia desse modelo energético privado, né? Do pré-sal, eu acho que eu vou pular do pré-sal, e aí eu vou entrar mais no estado de São Paulo. Quantos minutos faltam? Por favor, me fala. É para ir rápido? Tá. Então, só, essa parte dos mapas vai ser mais rápido, mas aqui em São Paulo tem 6.138 barragens cadastradas. Cada um desses pontinhos é uma barragem. Então, tem muita barragem aqui. Isso é uma coisa que a gente até aprende bastante, até na escola a gente aprende. Acho que na geografia se discute mais. Pode passar no próximo. Mas aí as principais barragens, pode passar. Aí. Mas tem um conjunto de novos projetos, porque a gente acha que no São Paulo a gente já está tudo barrado. Mas, na verdade, a gente tem muito espaço. Eles fizeram um estudo, foi feito um estudo que existem 637 projetos em São Paulo que são viáveis. Na verdade, 2.000 barramentos possíveis, mas 637 barramentos são viáveis para produção só de energia, não envolve a questão da água. Então, 637 barragens ainda possíveis de serem construídas na região. No estado, aliás. E vocês podem ver que o Vale do Ribeira, que é onde, inclusive, o MAB tem uma atuação um pouco maior, né? E aí eu vou explicar, o MAB tem uma tentativa de fazer um trabalho cada vez maior em São Paulo, né? Um pouco minha presença aqui, um pouco isso. E a ideia aqui e só para ver que o Vale do Ribeira tem 187 projetos lá, e onde não tem projeto, é o único rio de São Paulo que não tem barramento, é o rio Ribeira do Iguape, é o único que não tem barramento, né? Tem várias comunidades quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, tem várias comunidades tradicionais lá, né? Vou passar. Inclusive a Tijuco Alto, que era uma barragem grande da região, ela foi cancelada. Obviamente que você pode voltar, mas foi com muita luta. Só para a gente dizer que também a gente tem algumas vitórias, né? Para a gente não ficar chorando. Acho que o evento também tem que ter essa perspectiva da gente sair para cima. E só para ir rapidinho, mas também tem estudo de barramentos para abastecimento de água. Todo mundo aqui já ficou cansado de ver aquela coisa da crise hídrica, né? Só que antes da crise hídrica já existia uma tentativa do governo de prever alguns projetos, né? Eu acho que a discussão da crise hídrica, ela existe um problema da crise hídrica, mas ela é muito mobilizada para reforçar isso aqui, para dizer, olha, é um problema de escassez, não é um problema do sistema, né? E eles, desde 2008, já começaram a dizer, não, até 2035, eles preveem que vai ter um aumento de 6 milhões de pessoas, né, nessa macro-região, só que eles aumentaram a macro-região aqui, justamente para achar alguns outros projetos em algumas regiões, né? Dessa macrometrópole, eu coloquei macro-região, mas é macrometrópole paulista, eles chamaram, né?
era só para mostrar qual que é essa região, né? Então, eles falaram assim, a tentativa de aumentar de 60 metros cúbicos por segundo a vazão, que daria muitos projetos, né? Pra vocês terem ideia, o Cantareira, ele abastece com 33, o sistema Cantareira, que é a água da bacia do Piracicaba e tal, ela abastece com 33 né, a São Paulo, só São Paulo. Acho que uns 9 vão para Campinas, para essa lá do Campinas. Então, 60 metros cúbicos é bastante. E a solução dada é aquela solução de fazer novos projetos. Então, por que você não discute, você repensar o modelo de gestão e produção da captação, distribuição da água, hein? E aí você fica fazendo novos projetos? Obviamente que isso não foi discutido com ninguém, né? Muito difícil a gente conseguir dados sobre isso, quando vai ser feito e tal, né? E a gente vai destacar as ações na bacia do Rio Tietê e na bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que a gente chama de PCJ. Pode passar aqui, a gente vai mostrar o mapinha. E aí tem um monte de projetos que a ideia é tanto captar mais água, como criar um sistemão, né? E a leitura que a gente faz é que é um interesse também da Sabesp de criar uma grande rede de água para ela poder ter o controle de distribuir água para onde ela quer. Por exemplo, a energia elétrica tem uma coisa que é um sistema integrado. Então, você pode produzir lá na Altamira Energia, você liga a luz aqui, ela vai aparecer aqui. No caso, a água não é assim, né? Você não consegue colocar um fio para... Né? Então, é um pouco integrar esse sistema para jogar água de um lado para outro e também criar projetos para poder aumentar, o que eles falam de vazão, para poder aumentar a captação de água. Né? O que, sem discutir a possibilidade de você evitar perdas e tal. Só para dar um exemplo, teve a CPI da crise hídrica do Rio, né? E 38% da água é perdida. A conclusão geral de tudo é que a ação deveria ser no sentido de uma melhor gestão pública e de evitar perdas, né? Ter um investimento maior. Inclusive, muitas cidades do mundo, elas estão revendo a privatização, mostrando como o investimento caiu com a privatização e o preço aumentou, ou seja, não teve nenhum efeito positivo e, pelo contrário, aumentou o desperdício d'água. Então, e só para mostrar, os que já estão assim, aqueles azuis lá são mais uma região para esse lado, a barragem de Pedreira e a de Duas Pontes, vocês estão vendo aquelas duas, né, perto de Campinas, a de Duas Pontes em Amparo, que é onde teve audiência pública, é onde elas eram já para construir agora. O Alckmin liberou dinheiro em julho, né, ali mais ou menos umas 100 famílias vão ser atingidas, que é pouco em comparação com Belo Monte, que a gente acha umas 50 mil famílias atingidas. Pessoas. E aí, no caso, é pouco, não no número de outras barragens, mas embora a gente entenda que são atingidos igual a qualquer outro. Né? No caso de Campo Limpo, que a gente já tem feito um trabalho lá, né, que é uma divisa de 3 municípios, ali no Campo Limpo e Atibaia, ali tem umas 1000 famílias, já é mais, inclusive. Né? E no caso, aquelas duas lá já liberou mais de 700 milhões de reais para fazer os projetos. Né? E assim, não é nenhuma conversa, assim, é declaração de interesse público, eu não converso com ninguém, a gente vai para a audiência pública falando que a gente não é bem-vindo lá, né? E eles vão tocando isso. Né? Então, o desafio de a gente trabalhar bastante ali. Pode passar. Né? Só para dizer que a Sabesp é uma empresa que acho que é um grande interessado nessa região. Né? E a empresa que ela se diz mista, né? Porque do governo e tal, porque tem 50,3% do governo, só que ela remete lucro para caramba para os acionistas. Né? A gente vai ver até uma tabela. Né? Mas mesmo as empresas municipais têm muitos interesses locais também. Né? O caso da Sanasa, aqui eu estava conversando com um amigo que trabalha numa agência reguladora da água, né? De como é um cabide de emprego, inclusive um trampolim para vários prefeitos, né? Vários municípios, eles utilizam, né? A Sanasa também tem muito desse grande poder local, né? Então tem a questão do agronegócio da irrigação, e eu acho que um exemplo do interesse das empresas da região é o consórcio PCJ. Quem faz o consórcio é um grande conglomerado de empresas, como que tem a Coca-Cola, Electro, CPFL, Ódia, várias empresas que são interessadas na água, né? Empresas de açúcar e álcool, né? Então, só para ver o nível de quem é o nosso inimigo, né? A gente pode ter a barragem lá, a gente pode lutar contra a barragem, mas os grandes interessados, eles têm um poder muito grande de pautar um governo que é muito privatista e fazer os projetos, né?
O que nos salva um pouco é o fato de que na crise o BNDES tem tido uma diminuição do dinheiro para esses projetos, né? Mas o que hoje está sendo feito é mais nesse sentido da privatização. Inclusive a Sabesp, na semana passada, foi essa notícia de que o governo vai aumentar a privatização, toda grande parte do setor público vai ser privatizado. Vou passar. Só para mostrar o repasse de lucro para os acionistas. Isso é uma elaboração nossa de dados do balanço da Sabesp. De 2003 a 2013, 4,3 bilhões de reais foram dados para... Ou seja, isso aí ia na nossa tarifa, né? De água. Não sei quanto estão pagando, mas está muito caro na minha casa. Muito caro. Vou passar? Já vou acabar, hein? Já vou acabar. Então, os nossos desafios e pautas de luta, né? Então, nossa luta tem que ser contra qualquer tipo de espoliação do nosso território, né? Assim, por mais que a gente discuta o modelo e tal, acho que nossa luta primordial é discutir o nosso território, né? Defender o nosso lugar, nossas relações ali, né? A segunda questão é a reparação das perdas e a recuperação da bacia e da vida dos atingidos. Para aqueles que foram atingidos, a gente tem que lutar para que os direitos sejam garantidos, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? Não é só o direito de a gente ter uma casa num outro lugar, isso envolve tudo, né? Envolve serviço público, envolve que é educação, saúde, né? Nossa moradia, né? O transporte. Se a gente vai, por exemplo, um monte de pessoal foi lá nos assentamentos, né? E aí vem o relato das crianças, pô, não tenho mais meu lugar de brincar, não posso ir na rua brincar com criança. A criança que vai lá na rotatória brincar, não vai se apropriar da rotatória. Não tem um espaço, não tem a árvore, não tem um rio, né? Obviamente que isso não vai ser igual, mas a política pública ela tem que dar conta de todas as relações que estavam antes. Quando você vai para Mariana, as pessoas estão falando assim, o reassentamento tem que ser igual, tem que ser a mesma configuração, que tem as mesmas relações, né? Obviamente que não vai ser igual, mas tem que dar conta dessas coisas, né? Inclusive de questões até psicológicas, né? Se a gente pegar o caso Mariana de novo, as pessoas estão morando na cidade agora e elas estão com depressão, elas sofrem de ser acusadas de que elas estão impedindo as outras de trabalhar, porque essa marca não está operando, as pessoas perderam o emprego e elas estão de vítimas, agora estão sendo culpadas das pessoas da cidade de Mariana não terem emprego, né? Então, as crianças estão sendo chamadas de pé de lama na cidade, né? Então, a criança que é atingida, que vai para a cidade, se chama de pé de lama, né? Então, todas as questões têm que ser levadas em conta, né? Não é levar na cidade, vamos construir uma casa para você, vou te pagar o seu aluguel. Não é isso, né? As relações vão muito além, né? O território não é só o físico, né? O território é todas as relações que a gente tem com aquele lugar, que envolvem subjetividades, que envolvem as relações até de parentesco que a gente tinha, né? Então, a gente tem que ter... E que o Estado, inclusive, às vezes, nessa visão até ocidental de querer reconstruir a vida, ela não dá conta, porque acho que é só um problema de dar o dinheiro para ela, né? Então, não é isso. O direito vai muito além disso, tem que dar conta de todas as questões. Então, contra qualquer tipo de privatização das riquezas do povo, né? Então, se tem a barragem, que essa energia ela seja barata para o povo ou de graça, e que a riqueza produzida no lucro, já era, seja revertida para a população, né? Que não, por exemplo, no caso inclusive da Petrobras que a gente estava discutindo, que esses recursos, né, dos royalties e tal, sejam voltados para a educação e para a saúde, né? Coisa que agora eu pulei, mas que agora estão acabando com a lei de partilha do petróleo, do pré-sal, né? Então esse dinheiro que ia para a educação e para a saúde não está sendo mais para essa área, né? Inclusive para a reparação, porque a energia se aquela energia expulsou o pessoal, que seja voltado para o pessoal. E que a água e a energia sejam um direito do povo, não uma mercadoria. Ou seja, na medida que a água não tem que pagar pela água, e sim que aquilo seja um direito, né? Vamos passar, acho que já acabou ali. Essas são um pouco as mensagens, né? E, assim, me estendi muito, não sei se passou muito, mas a nossa ideia, só para concluir, eu queria dizer que, agradecer novamente, mas colocar a necessidade de a gente se organizar. Eu não sei por que não apareceu esse ponto.
mas a importância da gente, o nosso desafio, mais do que a gente lutar por essas coisas, é como a gente vai lutar por isso. E eu acho que isso tem que aparecer mais no debate, a importância da gente se organizar, né? E um pouco mais tem essa tentativa de se articular, não em termos só dos atingidos, mas a gente vir na cidade, vir aqui, né, se articular com vocês, se articular com professores, se articular com petroleiros, com eletricidade, os trabalhadores da energia, do setor energético, né, com todos os setores, porque a questão da energia, ela não é só uma questão nossa, né, e no limite todos somos atingidos, né, então a gente espera que vocês também, de alguma forma, né, que com o debate, também possam participar de alguma forma nessa luta com a gente. Então, espero que foi muito rápido, eu também acabei. E muito obrigado aí pela possibilidade de falar essa mensagem para vocês. Agora passo a palavra ao professor Evandro. Lembrando que no final das falas do professor Evandro e da Kena, a gente vai abrir um pequeno bloco para perguntas. Bom, boa noite. Queria começar agradecendo, primeiro aqui a Jéssica, em nome de quem eu agradeço toda a comissão organizadora do evento, um evento que já tem uma tradição. Saudar aqui também o Diego, a Kena, companheira aí já de alguns trabalhos que a gente tem feito juntos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu estava comentando aqui antes, há 22 anos atrás, 23, eu também estava no PET, lá quando eu era um aluno. A gente também trabalhava na organização de eventos e sei da importância que esse espaço tem para a construção de novas perspectivas e do debate é tão necessário na nossa sociedade e tão necessário nesses tempos estranhos que a gente está vivendo. Então, parabéns a todos pela organização e pelo convite. Eu preparei aqui uma apresentação relativamente diferente. Vou apresentar aqui alguns resultados de pesquisa que nós temos desenvolvido ao longo do tempo, na relação entre hidrelétricas e o desenvolvimento dos municípios que são alagados. Esse é um trabalho que vem sendo realizado há mais ou menos 5 anos, com várias parcerias. Eu vou tentar trazer aqui os principais resultados que a gente tem encontrado para animar um pouco o debate, que eu acho que a parte mais interessante é depois, onde a gente pode conversar e tentar explorar um pouco essas evidências. Só para introduzir, a gente começou a se preocupar com esse assunto. Eu sou da Escola de Avaliação de Impacto Ambiental, e dentro da Escola de Avaliação de Impacto, pesquisa em avaliação de impacto ambiental, não estudos de impacto ambiental, são coisas diferentes, né? E dentro do campo da avaliação de impacto ambiental, o fenômeno do desenvolvimento, ele sempre foi pouco abordado dentro das pesquisas relacionadas à avaliação de impacto, e aí, observando essa lacuna, a gente resolveu enveredar por aí, e uma das oportunidades bastante importantes foi relacionada a usinas hidrelétricas. Quando eu falo aí de alagados, retomando um pouco o que o Diego colocou com muita propriedade, municípios brasileiros alagados é um tipo de município atingido, mas o que eu vou apresentar aqui são só em relação a essa categoria de municípios atingidos. Mas, por exemplo, na jusante de Belo Monte, nós temos também uma série de áreas que são atingidas e que não são alagadas. Então, só para fazer esse recorte, eu não vou falar de todo o conceito de atingidos, é um pedaço, e por isso que eu coloquei alagados aqui. Muito bem, aqui né? Aqui é só para fazer justiça com uma série de parceiros que têm trabalhado dentro da Universidade de São Paulo, das 2 unidades a que eu pertenço, mas algumas outras em Rondônia,
sociedade, crescimento econômico como sendo sinônimo de desenvolvimento, não é disso que se trata. Só para excluir que não é disso que se trata o conceito de desenvolvimento que está por trás deste trabalho. Então, é mais do que isso. Eu estou trazendo aqui o desenvolvimento como sendo um fenômeno multidimensional, então nós temos diversas dimensões na construção desse fenômeno, se é que a gente consegue ler esse fenômeno claramente, ele precisa ser lido a partir de múltiplas dimensões. Alguns autores que falam disso, né? Nassim Sachs, Amartya Sen, o próprio Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e um fenômeno que é sistêmico, ele tem uma relação, enfim, vocês são da geografia, tem uma relação na região, e aqui eu estou colocando os municípios, né? Então é um fenômeno que se expressa dentro do município, mas é um fenômeno que é absolutamente dependente das relações que existem na região. Deixando isso econômicos são pensados no Brasil. Eu estou falando das grandes usinas hidrelétricas, sobretudo acima de 30 megawatts, dados diários. Bom, qual que é a estratégia, então, que está colocada? Tem uma pirâmide aqui que justifica a construção de hidrelétricas, e aí o Plano Nacional de Energia que está ali embaixo, o Plano Decenal de Energia, prevê vários empreendimentos de geração de energia, dentre eles usinas hidrelétricas. Nós sabemos que elas têm uma relação com provimento de energia para processamento, beneficiamento de minério, a gente sabe disso, acho que a Kena vai talvez abordar isso depois. Isso tem uma relação com o mercado internacional e o objetivo final é o crescimento de PIB, né? Ou crescimento econômico quantitativo. Apesar do que a gente pode também hoje interpretar que construção de grandes empreendimentos de infraestrutura, a gente hoje consegue entender um pouco melhor os interesses relacionados à construção de grandes empreendimentos de infraestrutura. A Lava Jato explica muita coisa para a gente hoje, porque construir grandes empreendimentos de infraestrutura talvez seja a maneira mais rápida de extravasar recursos financeiros para uma série de setores lícitos ou ilícitos, como a gente está conhecendo. Muito bem. E os custos? Os custos ficam na localidade. Isso é o clássico que a gente conhece, incluindo lá mudanças, modos de vida, redução de acesso a recursos, terra, água, comida, degradação e com
Isso é que assume publicamente a usina hidrelétrica de Belo Monte, isso aqui de acordo com o Ministério de Minas e Energia, faz parte de uma estratégia de melhoria das condições de vida. Isso está, de alguma maneira, também dentro do plano decenal de energia elétrica, dentro dos estudos de impacto ambiental das usinas hidrelétricas. Só que os empreendimentos hidrelétricos também melhoram as condições de vida das comunidades locais. A questão que se coloca aqui bom, então, olha lá, de acordo com o planejamento energético, para resumir, usinas hidrelétricas induzem o desenvolvimento local, isso de acordo com o discurso. Mas a questão relacionada à pesquisa é que não há consenso científico acerca dessa afirmação que povoa documentos de planejamento, seja na escala de plano, programa, povoa opiniões técnicas do Ministério de Minas e Energia e também estudos de impacto ambiental e os discursos que a gente escuta, por exemplo, em audiências públicas. Isso não é um consenso. Ou seja, não existem evidências claras ainda a respeito que traz algumas coisas relacionadas a isso, mas eu vou explorar melhor quando esses resultados aparecerem aqui. Existem outros grupos também, ainda que os resultados dos outros grupos não tenham saído, já tenham ficado pronto, mas não tenham ido para a rua, a gente não sabe exatamente por quê. Eu vou mostrar duas análises, eu não vou ficar me atendo muito a metodologias, mas rapidamente vou mostrar duas análises. Análises de correlação baseadas em dados que são dados quantitativos, é esse o trabalho, buscar evidências, porque a linguagem do setor de planejamento energético, ela é uma linguagem quantitativa, baseada em evidências estatísticas, então nós também vamos jogar esse jogo para tentar encontrar evidências dentro dessa linguagem. Ainda que esse universo não seja o único universo necessário na análise. É preciso que a gente tenha uma análise qualitativa bastante detida para complementar. É isso só. Estou dizendo que é apenas esse tipo de análise que é válida. Pelo contrário, ela, sozinha, ela não traz a inteligência devida. Preciso da interpretação qualitativa. E a outra é a comparação de grupos. Muito bem. Primeira análise que eu vou mostrar aqui foram análises de correlação. A gente analisou, coletou dados de 134 hidrelétricas, das 215 que estavam em operação no momento. A gente coletou de 134, na verdade a gente não coletou de 134 hidrelétricas, a gente coletou de 641 municípios que são alagados por essas 134 hidrelétricas, representando mais de 10% do universo de municípios no Brasil. São alagados. Existem mais do que isso, mas nós trabalhamos com esses porque são hidrelétricas de grande porte, que têm grandes áreas de alagamento. A gente usou 155 variáveis de renda, longevidade e escolaridade que são produzidos pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, a partir de dados censitários do IBGE. São dados que fazem parte dos sistemas de contas nacionais de estatísticas do Brasil. Nós estamos usando o sistema de... a métrica oficial do país, que é organizada pela... Na verdade, não é a UNEP aqui, é o UNDP, né? UNDP, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
E aí a gente fez correlações, análise de correlação de espirro. O que a gente fez? A gente pegou cada uma das hidrelétricas, que desde 1914 até 2010, e identificou 641 municípios alagados e fez algumas relações entre cada uma dessas 155 variáveis com 3 aspectos das hidrelétricas. Primeiro, a gente fez análise de correlação entre as 155 variáveis de desenvolvimento humano e o tamanho de área alagada. E a pergunta era o seguinte: será que quanto maior ou quanto menor a área alagada municipal, maior ou menor o IDH? Ou as variáveis de IDH? Será que existe algum tipo de correlação? Considerando que áreas alagadas suprimem suprimem território que são dados para algumas variáveis de renda, escolaridade e longevidade. Quanto maior o tamanho das áreas alagadas, menor renda, menor alguns indicadores, algumas variáveis específicas de renda, escolaridade e longevidade. A outra análise de correlação que foi feita foi com o tempo de alagamento. Não, agora, só o tempo de alagamento. Será que quanto maior o tempo ao qual o município está sujeito ao alagamento, maior ou menor o IDH, as variáveis relacionadas ao IDH daquele município? Considerando que quanto maior o município está sujeito ao alagamento, mais tempo que precisa ser bem interpretado, porque ele não significa, ele significa